Olá, sou a Sara Raposo Dias, também conhecida como Sara Bloom nas redes sociais, antropóloga especialista em direitos humanos, e este é o Desassossegos Podcast. Este projeto nasceu como resposta a um tempo marcado pela polarização, pela ascensão de ideologias extremistas e pelo aumento de discurso de ódio. Num mundo em que os direitos humanos, as liberdades e a diversidade se encontram frequentemente ameaçados, os Desassossegos propõem ser um espaço de reflexão, diálogo e inspiração, especialmente para jovens e para todas as pessoas interessadas em construir uma sociedade mais justa, respeitosa para com todas as pessoas, animais e planeta Terra. Vivemos numa era em que a informação é consumida de forma rápida, descontextualizada e muitas vezes contaminada por desinformação e fake news. O Desassossegos procura de contrariar essa tendência, oferecendo conteúdos científicos, fidedignos e acessíveis, capazes de gerar empatia, estimular o pensamento crítico e ajudar a desconstruir preconceitos e estereótipos. As temáticas centrais do podcast são os direitos humanos, o ativismo, a cultura e as artes. Os convidados serão pessoas jovens e adultas envolvidas nestas áreas, com trajetórias inspiradoras e motivacionais. Haverá um destaque especial para jovens da linha de Sintra, que, através do associativismo juvenil e de iniciativas culturais, sociais e comunitárias, contribuem para o desenvolvimento e para uma sociedade mais justa e igualitária. Mais do que entrevistas, o Desassossegos é um espaço de encontro entre gerações e experiências e ideias. Para além das histórias de vida, haverá também quadros dedicados à divulgação de boas notícias e de projetos locais, nacionais e internacionais, que demonstram que é possível construir realidades mais solidárias e inclusivas. Este projeto conta com uma equipa incrível, incansável, como a Beatriz Diniz, que é a videógrafa, e estamos no estúdio Sala de Música do João Pastor Centeno, que também vai tratar do som. A Associação Dínamo de Sintra, muito obrigada. Sem o apadrinhamento e apoio deles, em todos os sentidos, não conseguiríamos estar aqui a falar convosco. Obrigada, Filipe e Fred, e a toda a equipa que faz um trabalho extraordinário. Sigam-nos nas redes sociais. E também ao Tiago Cardoso, Inês Pantaleão, Sara Alcobia, Catarina Varela e Guilherme Antunes, que acreditaram neste projeto. Juntos conseguimos fazer a diferença. Terei ainda muitas novidades e pessoas que vos quero dar a conhecer de como o trabalho delas é incrível e inspirador. Em tempos difíceis e tenebrosos, há sim coisas boas a acontecer. Há uma contranarrativa e é isso que vos quero mostrar. Por isso, senta-te, relaxa e acompanha-nos até ao final deste episódio. Vamos juntos e juntas explorar ideias, histórias e desafios que nos desafiam a pensar, sentir e agir. E subscreve o canal, mete um like, comenta e partilha para quem tu achas que faça sentido. Faz com que cheguemos a cada vez mais pessoas e que juntos e juntas faremos a diferença. Neste episódio, a convidada é uma jovem jornalista e, como tal, quero abordar convosco a história do jornalismo e a importância dele. O jornalismo não nasceu com as televisões, rádios ou jornais, mas sim de uma urgência humana de testemunhar, guardar memória e proteger a comunidade. Vamos imaginar tribos há milhares de anos, reunidas à volta de uma fogueira. Alguém regressava da floresta e relatava o que tinha visto. Um animal que podiam caçar, uma pessoa de outro clã que podia ser um perigo ou sinónimo de alianças. Estes comportamentos humanos podemos dizer que é a semente do jornalismo na humanidade. Relatar e informar. Na antropologia chamamos-lhe comunicação cultural estruturante. Não é só contar para entreter, mas sim contar para proteger, cuidar e manter o grupo unido. Por isso, esta necessidade de transmitir informação nos últimos séculos formalizou-se em práticas e instituições mais organizadas. Mas temos como exemplos no Antigo Egito os escribas reais registavam os acontecimentos importantes, como também na Roma Antiga, em que surgem os ata diurna, que eram tábuas públicas com decisões políticas e eventos sociais. Este último é considerado como um dos primeiros jornais da história conhecida. No entanto, no século XV, através do Jonas Gutenberg,
surgiu a impressão de textos. O jornalismo impresso começou com panfletos religiosos, relatos de batalhas, crónicas, poemas e narrativas para a sociedade. No século XVII surgiu o que muitos consideram o primeiro jornal moderno, o Religion, que foi em 1605, em Transburgo, logo a seguir o La Gazette, em terras francesas. Estes jornais eram instrumentos de poder político e ideológico. No entanto, na altura, eram uma revolução na comunicação e partilha de conhecimento, novas ideias e debate público. É importante salientar que, ao olharmos para a história, podemos verificar que o jornalismo foi instrumentalizado, como por exemplo no contexto da ditadura militar portuguesa, em que a imprensa foi importante para construir uma narrativa colonialista e imperialista. Isso serviu para silenciar os povos originários, justificar ocupações e apagar narrativas locais. No século XX, com a revolução tecnológica, chegaram os meios de comunicação que conhecemos: rádio, televisão e cinema. Com esta revolução, o jornalismo ganha imagem, voz e velocidade. Pela primeira vez, guerras, catástrofes naturais entram na sala de estar das pessoas. Em Portugal, vivemos décadas de uma imprensa silenciada e torturada pelo Estado Novo, em que as notícias eram cortadas, desviadas e apagadas. Sabem a expressão do lápis azul? A PIDE, que era a polícia que detinha esse poder, recebia, por exemplo, os textos para aprovação e tudo o que estava arriscado a azul era o que tinha sido censurado e deveria ser retirado do conteúdo que iria ser publicado. Só que o 25 de abril de 1975, a liberdade de imprensa foi implementada como direito fundamental em Portugal. Entre o século XX e XXI, explodiu a era digital e, como vocês sabem, porque é a realidade atual, surgiram outros meios de ter acesso à informação. Podemos verificar que isso tanto é positivo como negativo. A internet proporciona que nós tenhamos acesso ao que se passa do outro lado do mundo, a boas e más notícias, àquilo que, por exemplo, os mídias não mostram. Contudo, também abriu portas para fake news, polarização, ódio digital e o algoritmo, malta, o algoritmo. Esse então está cada vez a ser mais sofisticado e trabalhado para que seja entregue aquilo que até então não tínhamos interesse de ver, mas acabamos por ver e até ficar agarradas a ele. No mundo em que qualquer pessoa pode criar conteúdos que levam à desinformação, o jornalismo profissional torna-se ainda mais importante. Precisamos de instituições, empresas, jornalistas e profissionais que tenham formação, ética, coragem e espírito crítico. Com a revolução no digital, questionou-se o jornalismo e de como determinados canais de TV e jornais podiam ser tendenciosos nas suas informações. Esse sentido de crítica é importante para o próprio jornalismo, ser imparcial e ético. Contudo, mesmo que o jornalismo cumpra os parâmetros anteriormente referidos, chegou-se a um ponto de ridicularização e descredibilização do jornalismo, que por mais que ele seja ético, imparcial e verdadeiro, uma parte da sociedade não o leva a sério. Tal como, por exemplo, a ciência ser questionada, como pessoas que duvidam se a Terra é redonda ou não. Nos tempos de hoje, é importante consumirmos bom jornalismo, apoiarmos jornalistas que vão contra narrativas e fake news e que tenham profissionalismo e ética no seu trabalho. No meu entender, é das profissões mais importantes do mundo. E, se queres ter um barómetro da democracia e respeito pelos direitos humanos de um país ou Estado, estuda e avalia como o jornalismo é tido pela sociedade e instâncias de poder. E hoje temos como nossa convidada a Margarida Valença. Muito, muito, muito obrigada por ter aqui. É um enorme orgulho, Margarida. Para o primeiro episódio, tu és a pessoa... Então, é assim, uma à parte. E quem nos segue nas redes sociais, e se não nos segues, devias seguir, para também teres estes contextos. Nós já gravámos um episódio há uns dias, que foi incrível, vocês não têm noção, e não vão ter. Porque por e simplesmente perdemos o episódio e pronto, e hoje Então, isto vai ser melhor. É isso, é isso, é isso, é isso. Então, Margarida, para quem não te conhece, e também de uma forma muito resumida, porque a tua vida também é bastante rica, explica-me quem tu és, qual é o teu percurso académico, profissional, o que achares relevante. Então, antes de mais, obrigada pelo convite e por me acolheres aqui neste
Meu Deus, neste estúdio muito É a TOF, é a simpático, TOF. com este ser incrível ao meu lado também. Exatamente. A TOF também é um ser que nós temos sempre presente. Vocês vão ver em todos os episódios. É a nossa mascote, o nosso totem, e é a nossa Tofinha, que é do João, do Centeno. Mas faz parte de nós também. Pronto. Cristina Panha de França, acho que se calhar podemos começar por aí. Alfacinha! Exato, mas agora vou deixar oficialmente ser alfacinha, porque nem meu pai nem minha mãe vão. O meu pai agora vai mudar-se para fora de Lisboa. Portanto, só alfacinha no coração. Peço desculpa pelo microfone. Mas sim, eu acho que sou uma pessoa muito curiosa. Isso é uma coisa que sempre me definiu desde que eu era pequena. Muito observadora também. E com vontade de mudar o mundo à minha volta para melhor. E depois, em termos mais práticos, como é que isso se revelou nas coisas que eu faço atualmente e comecei a fazer. Basicamente, eu comecei a estudar Engenharia do Ambiente, mas depois percebi que não era muito bem aquilo que eu queria. Já antes estava na dúvida entre tirar Ciência Política ou Engenharia do Ambiente, mas foi bom ter ido para lá para perceber claramente que não era aquilo que eu queria, tirar essa opção e ficar com consciência tranquila. Depois fui trabalhar para a Amnistia Internacional, no face-to-face, e durante o período da faculdade é que começou também o percurso de explorar um pouco mais as inquietações que eu já manifestava antes, sobretudo no secundário, com filosofia e as questões de política, que na altura comecei a ganhar mais interesse e percebi que a comunicação e o jornalismo era uma via para conseguir expressar a minha forma de querer estar no mundo, de olhar para ele e de poder de alguma forma também transformá-lo. E depois, pronto, pouco a pouco fui escrevendo. Na altura criei um blog que eu, por acaso, eu ainda não consegui encontrar na internet, eu não sei onde é que ele anda, que se chamava-se Utopicamente Falando. Ok. E na altura entrevistei o Miguel Duarte, foi a primeira pessoa que eu entrevistei, ativista E muito pessoa pelo. incrível. Sim. Ok. Pronto, na altura falámos apenas da questão dos refugiados, porque ele esteve muito ativo enquanto membro da Sea-Watch e depois teve um processo judicial Exato. na altura. Foi também um caso da amnistia, por acaso. Pois foi. E agora ficou mais conhecido por ter ido a Gaza, na flotilha. E depois, pronto, pouco a pouco, depois na altura também comecei a gravar assim uns vídeos numas manifestações de uma forma super amadora e a aprender a editar no YouTube. Comecei depois também a fazer outras entrevistas, passei no 74, fiz na altura também uma entrevista para o Afrolink, depois explorei um pouco também a minha vertente e o gosto pela questão da música no Rimas e Batidas, na comunidade Cultura e Arte, entre outros. Depois agora recentemente estive também no Público a estagiar. E pronto, agora estou a escrever uns artigos para a revista do Festival Mil, a trabalhar no projeto de comunicação do Lugar Comum, que é também um projeto muito interessante, e basicamente é isso. E ainda passei pela Amnistia e pelo Acnur a fazer angariação de fundos do meio. E já vamos falar mais sobre isso mais à frente, ok? Sim. Andando um bocadinho mais para trás, na tua infância e adolescência, tu tens memória de pessoas que tenham sido referências para ti em termos de ativismo, associativismo, de defesa de direitos humanos? Assim, pessoas, ou seja, mais marcantes mesmo de defesa de direitos humanos, cedo. Por acaso isso é uma boa questão, porque, ou seja, aquilo que tínhamos até falado no outro dia era mais pessoas que me marcaram, mais a estimular. E nisso eu estava a pensar na minha professora Sim, de filosofia. sim, a estimular. Tu da outra vez falaste da tua professora de Sim, filosofia e do exato. teu pai. Sim, o meu Sim. pai. O grande defensor de direitos humanos. Que é o meu pai. Não, mas sim. Acho que realmente há professoras em particular que me marcaram os estímulos que deram. Isso é uma coisa que realmente faz muita diferença, às vezes, nas inquietações que te deixam nem necessariamente as inquietações que te deixam, mas as inquietações te permitem às vezes explorar, e com a sala de aula pode ser um espaço para conseguires também refletir coisas. E nesse sentido sinto-me bastante sortuda. E no secundário tive uma professora de filosofia, Luísa Almeida,
que realmente era uma disciplina que eu já estava à procura de ter e que ansiava poder ter, e foi bom ter uma professora que me estimulou muito, adorava ir para as aulas, ficava a pensar antes e depois das aulas, sobre os temas que falávamos. E depois, pronto, o meu pai, foi uma figura muito central também nesta coisa do espicaçar, muito, no dar referências, no, desde também éramos pequenos, mais esta coisa de também irmos a sítios, a museus, a estarmos alerta do mundo, mas realmente quando eu comecei depois a manifestar interesse por estes assuntos, sempre teve esta coisa de, às vezes até me provocar, não no sentido às vezes, necessariamente negativo, mas contrapor as coisas que eu acho, dar-me sugestões de coisas para ler, e pronto, e até hoje acaba por ser uma pessoa com quem troco muitas ideias, muitas vezes discordando. Também temos trabalhado muito a forma como discordamos, que é uma Exatamente. questão muito importante. E pronto, diria que é isso. É curioso, porque tu referiste o contexto escolar, não é? E também a referência familiar. Eu, por exemplo, hoje olhando para trás, eu consigo compreender que o contexto de crescer na margem sul, a Baixa de Banheira, Barreiro, foi para mim muito importante para a pessoa que eu sou hoje. Eu não me lembro, por exemplo, da minha primeira manifestação. Eu com 13, 14 anos, nós já íamos para manifestações de estudantes. Ok, havia muita porcaria a acontecer naquelas manifestações, no entanto, era algo que nós estávamos a lutar ali pelos nossos direitos. Em toda a minha educação, tanto familiar como também escolar, houve muito a questão do 25 de Abril, do 25 de Abril, da Revolução, da memória para não voltar a acontecer. Por exemplo, a noite de 24 para 25 era sempre uma Uma festa, festa. mas uma festa daquelas. Pronto, de toda a gente estar lá e ser mesmo união, de ser mesmo de, ok, nós temos liberdade, temos que continuar a defender essa liberdade. E é algo que depois acabamos por levar para a vida. Uhum, Claro que eu não estou a dizer que toda a gente tem o mesmo comportamento que eu. Não temos que ser todos profissionais em defesa de direitos humanos ou trabalhar na área, mas realmente a infância e a adolescência, com determinadas referências, pode sim encaminhar-nos para determinadas causas e determinadas missões de vida. claro. E eu queria te perguntar se tu te lembras do teu primeiro desassossego, ou seja, dos teus primeiros desassossegos, coisas que Mas não é mexeram só um. contigo, coisas que mexeram contigo e que fez ali umas mudanças interiormente. Sim. Sabes que é curioso porque eu hoje estava a ler um texto que eu tinha escrito no sétimo ano, que eu estava muito revoltada, e achei aquilo super engraçado, porque claramente vinha de uma inocência super grande e há ali argumentos que realmente são péssimos. Mas, ou seja, a minha grande questão na altura era porque é que nós gastávamos imenso dinheiro a querer ter grandes ideias para coisas para o espaço e conhecimento inútil. Não sei muito bem do que o às tantas estava a falar, mas depois tínhamos esta discrepância com pessoas a morrer à fome e pessoas que não tinham direito à educação. E é interessante porque eu acho que o meu contexto, também de social e do percurso de escola, também foi marcado por também estar em contacto com realidades diferentes e com pessoas, de realidades económicas mais desfavorecidas, outras mais favorecidas. Acho que nunca tive propriamente numa bolha só. Depois também tendo estado na Penha de França versus Alvalade, no meu secundário, e depois jogado no Maria Pia, na Graça, onde depois a maior parte das pessoas eram ali da Nuno Gonçalves e da Gil Vicente, e isso acho que era uma coisa que me fazia alguma confusão, o sentir que as pessoas. hum, porque lembro-me de ouvir pessoas no meu secundário que tinham preconceitos sobre a zona dos anjos e todo um conjunto de ideias feitas sobre o que era aquela zona, sem nunca propriamente terem lá ido, quando eu vivia ali ao pé. E essa ignorância sobre a realidade dos outros e esta crença, que depois às vezes existe também,
de que tu não consegues, quando estás numa certa posição social, alcançar X ou Y sem ter em conta os obstáculos também que existem e que às vezes não necessariamente obstáculos, mas os privilégios também que advêm de vires de um outro contexto. Um, e pronto, acho que isso é uma coisa que me foi fazendo alguma confusão ao longo do tempo. Ou às vezes, por exemplo, olharmos para uma cidade e veres como é que em certos sítios que até são bastante próximos uns dos outros, tens realidades completamente opostas em termos de habitação. E é uma coisa que por acaso é super curiosa, por exemplo, andar no Parque da Bela Vista. É um parque que tu consegues ter uma vista muito geral sobre a cidade e tu vês um lado Alvalade, as casas todas bonitinhas, com imensos acessos a nível de transportes e tudo mais, e depois do outro vês imensas coisas mesmo descuidadas, vês uma cidade que não tem outro nível de acesso em termos de mobilidade, e isso é uma coisa que, pronto, acho que para mim, ao longo do tempo, se foi construindo como uma coisa que me passou a fazer alguma confusão e a desassossegar-me. Exato. Eu vou partilhar contigo, sendo o primeiro episódio, eu vou partilhar o meu primeiro desassossego. Eu, quando estive a organizar este podcast, eu tive que ir atrás. E para eu encontrar o meu primeiro desassossego, tive que ir muito atrás, porque encontrei vários desassossegos. Mas acho que encontrei o primeiro, pelo menos que tenho consciência e que me recordo. E era na escola primária. E o que acontecia? O que acontecia era que do primeiro ao quarto ano eu tive sempre a mesma turma e a mesma professora. Haviam 4 ou 5 alunos que começaram connosco no primeiro ano, mas depois não transitavam de anos. Ou seja, ficavam praticamente quase sempre no mesmo ano. E eram postos de parte. Ou seja, a turma, as mesas dos meus colegas e de mim, e depois havia uma mesa tipo quadrada em que estavam esses alunos. E isso fazia muita confusão. Como é que eles não tinham as mesmas aulas que nós, não tinham a mesma atenção, não tinham o mesmo ensino e eram postos de parte tanto pela professora como também pelos meus colegas. E eu, na altura, não sei, para aí no segundo, terceiro ano, decidi: não, eu quero ser amiga deles e quero brincar com eles. E então eu tentava gerir nos intervalos quando é que estava com os colegas, que era a turma no geral, e quando é que estava com esses colegas. E esses colegas tinham dificuldades e realidades muito diferentes da minha. Na altura, e eram pessoas com problemáticas graves, de crianças que não tinham passado por o que passaram, e uma das questões e que os meus colegas, por exemplo, não se aproximavam era porque eles tinham piolhos. Eu era uma criança que apanhava muito facilmente piolhos. E então, quando eu apanhava os piolhos, a minha mãe tratava, cuidava, mas eles, no ambiente familiar deles, não tinham essa oportunidade e essa possibilidade. E o que é que acontecia? Eu, por exemplo, a minha mãe apoiava-me, os meus pais apoiavam-me imenso, de se queres brincar com eles, brinca com eles. A mãe faz-te uma trança, tu apanhas o cabelo e vais brincar com eles. Isso não é um argumento para deixares de brincar com eles. Então foi algo que, no contexto familiar, a minha família também me incentivava a eu tomar essa ação, a eu tomar essa atitude e também a questionar no contexto familiar. E esse foi o meu primeiro desassossego, foi conseguir compreender que havia realidades tão diferentes, mas que eu não queria compactuar com essa desigualdade e com esse distanciamento. E pronto, a criança que há em mim eh, eh, fez o possível e pronto, e hoje é uma das minhas memórias, uma das minhas primeiras memórias, dos meus primeiros desassosegos. Muito bem. Não, não é? Já eu era desassossegada, percebes? Yeah. Mas Um bocadinho. é ótimo É, termos sim. desassossegados. Sim, claro que sim, porque através do desassossego nós conseguimos transformar Capitalizar para fazer coisas. exatamente, e a questão que tu estavas a referir que és uma pessoa curiosa. Eu acho que as pessoas curiosas, a curiosidade leva a que nós questionemos
e que estejamos cada vez mais em busca de conhecimento. E isso move-nos. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e acho que houve aí um equilíbrio, estás a ver, entre a curiosidade e a ação para ao longo da minha vida também fazer alguma coisinha. Sim. É um bocado por aí. E ainda bem que estás a fazer. Tu também. E queria-te perguntar, agora voltando um bocadinho mais à questão do profissional e do jornalismo, queria-te perguntar quando é que percebeste que querias escrever profissionalmente? Então, hum, isto teve várias fases, mas, ou seja, eu tive ali um momento eureka, literalmente, mas o build-up até esse momento eureka, teve outras coisas que aconteceram antes. E, ou seja, acho que antes de mais, ou seja, o escrever por si não é uma coisa, o escrever é uma ferramenta. Acho que o que está antes é um bocado, lá está, aquilo também estava a dizer há bocado, o próprio propósito, que também estavas a dizer, de querer transformar as coisas à minha volta. E portanto, primeiro houve toda uma fase de eu realmente ganhar esta curiosidade para querer saber mais, de estar atenta às coisas que aconteciam a nível político e social, muito sobretudo ali a partir mais de 2019, que lá está que foi o ano da minha primeira manifestação, na altura das greves climáticas, e que pronto, depois foi um ano com europeias, legislativas, e que mesmo na minha turma do secundário nós começávamos a discutir muito estas coisas. E depois realmente o face-to-face na Amnistia Internacional, contexto que é um projeto que no fundo envolve estar na rua, falar com as pessoas, angariar fundos para a organização, e dar a conhecer às pessoas o trabalho da Amnistia Internacional, falar com elas sobre direitos humanos, foi uma coisa que, sem eu me ter apercebido logo na altura, me despertou, hum, ou revelou realmente o meu gosto por comunicar com as outras pessoas sobre estes assuntos, porque, ou seja, depois já há ali uma coisa que é que tu tens um bocado os dois lados do jornalismo, que é a parte de transmitires informação, a parte de conheceres mais sobre outras pessoas, de conheceres um pouco melhor o seu mundo, de conseguires teres ali um intermédio. E realmente, essa experiência acho que marcou muito nesse sentido, e depois eu também comecei a escrever poesia, e isso até tipo na altura foi uma coisa, que eu fiquei assim com uma pancazinha por escrever, até por causa disso. E pronto, eu já ia acompanhando um pouco ouvia alguns podcasts sobre o jornalismo, depois acompanhava projetos como o Fumaça, portanto até já tinha esse interesse por novos mídia que têm surgido, e que alguns agora também já escrevi para eles. E foi um momento muito eureka, que eu às vezes fico um bocado parva como é que aquilo aconteceu. Como é que foi uma coisa tão imediata para mim responder, porque estava numa conversa com uma pessoa que me estava a dizer: pois há estes estágios da Comissão Europeia que podes fazer e tal. E eu disse assim de uma forma muito despreocupada: eu acho que preferia fazer um estágio numa redação. Como se fosse assim uma coisa que já tivesse dentro de mim, mas que eu ainda não tinha propriamente apercebido. E quando eu disse isto, e a pessoa disse: se calhar até davas uma boa jornalista, eu tive ali um tipo, acho que é isto, quero seguir jornalismo. E pronto, isso foi durante a altura da faculdade, e depois quando eu me comecei a perceber que, depois mesmo através da experimentação, por exemplo com a câmara, depois eu tinha muito esta coisa de querer gravar às vezes os meus amigos em certos momentos e fazer umas reportagens às vezes um bocado parvas. Pronto, os meus amigos sabem que eu tenho às vezes esta mania de pegar na câmera e dizer: o que é que queres dizer para o documentário? Como se eu estivesse a fazer um documentário eterno sobre a vida. Né? E pronto, basicamente o aperceber-me disto fez depois querer materializar essa vontade e começar o meu percurso. Ok, e como foi entrar no mundo do jornalismo, mas especialmente ao escreveres sobre direitos humanos, cultura e política? Então, hum, entrar no mundo do jornalismo foi, no início, um bocado difícil, porque, ou seja, foi muito positivo o facto de eu ser uma pessoa que não largava o osso. E a partir do momento em que eu percebi que eu quero ser jornalista, e porque lá está, e acho que é interessante o contexto de eu ter ido para a engenharia do ambiente, porque
o ir para a ciência política e para aquela área, o não ir, era um pouco uma opção, como segunda opção, mas também por causa de todas as questões precárias. E o ter ido para a engenharia do ambiente, que me ia dar muito mais condições a nível económico quando saísse do curso, pôs-me uma mentalidade de, ok, se eu vou para a ciência política, que é dos cursos com menos empregabilidade no sítio onde eu tirei o ISCTE, e onde menos estudantes trabalham na área, então é mesmo para trabalhar a sério, para fazer as coisas com garra. E depois comecei a enviar propostas. Na altura enviei uma proposta, por exemplo, ao Fumaça, sobre o Amilcar Cabral e um conjunto de outras coisas para outros órgãos de comunicação social e nada deu certo. E depois percebi que até poderia fazer um blog e publicar coisas de forma autónoma. Um, e depois, ao começar a publicar essas coisas de forma autónoma, as coisas foram começando a surgir quando eu também comecei a fazer outras propostas, porque também já estava a construir algum portfólio. No caso, depois, na altura, a Paula Cardoso no Afrolink abriu uma porta para fazer uma entrevista, foi a minha primeira entrevista remunerada, à Miriam Savjali, e depois, sem eu propriamente estar à procura disso, e isto é uma coisa que é muito consequência do face-to-face, desta coisa também super descarada de ir ter com as pessoas. Houve uma manifestação em que eu vi o Ricardo Cabral Fernandes, que na altura era o diretor do 74, que entretanto já acabou, e em que eu fui só com a intenção de perguntar um conjunto de coisas sobre jornalismo, sobre a carteira, sobre questão de conflito de interesses, e depois a partir disso ele depois até perguntou o que é que eu estava a fazer, e eu falei-lhe do meu blog, depois ele pediu-me para mandar o blog e o CV, e depois propuseram-me um estágio, estive lá depois 3 meses no verão, e depois a partir daí, pronto, quando tu começas depois também a ter o portfólio, é mais fácil começares quando tu fazes propostas que as coisas também tenhas esse retorno e essa continuidade. Ahm, mas ao mesmo tempo também fui percebendo quanto é que se ganha em cada sítio, porque depois os sítios que eu escrevi, houve uns que escrevi de graça, outros em que recebi uns melhores que outros, e agora mais recentemente no público foi um estágio do IFP, que depois não teve continuidade, mas em que lá está. Também não é que eu não soubesse nada disso, mas as experiências que já tive também são um pouco reveladoras da própria precariedade do setor, também faz com que seja difícil o poder ambicionar, por exemplo, estar de uma forma full-time numa redação que eu gostaria, porque depois, por exemplo, até há algum tempo fui a uma entrevista numa redação, ok, sim, muito giro, só que depois, se era só com um estágio como fiz no público, não poderia fazer o estágio e não conseguem contratar mais pessoas e o jornalismo está em crise, portanto é o que é, mas pronto, a proatividade e o estar a perceber como é que eu posso fazer coisas e fazer propostas foi o que ao longo do tempo fez com que realmente pudesse fazer coisas e isso acho que é uma coisa que é muito importante para quem está no jornalismo. Tu tocaste num ponto agora bastante importante e queria falar disso contigo, que é a crise no jornalismo. Porque no contexto de novas tecnologias, de fake news e da descredibilização dos mídia tradicionais, não é? Em, Achas que o jornalismo tem que se reinventar? Achas que tipo de estratégias é que tu achas que é importante para o jornalismo ser visto e reconhecido Uhum. como ética e profissionalismo de investigar, denunciar e do quão é importante para a nossa sociedade e o quão fomenta a liberdade de expressão e a defesa de direitos humanos? Em primeiro lugar, o jornalismo precisa de mais dinheiro. E isso, pronto, é uma coisa que também tem sido discutido no próprio meio e mesmo no último congresso dos jornalistas, e que é uma coisa que em Portugal, na altura da pandemia, tiveste um conjunto de apoios, que houve órgãos de comunicação social e na altura Uhum. isso teve muita controvérsia. Mas existem modelos europeus noutros países e tu podes fazer isto de várias formas, para realmente financiares os órgãos de comunicação social, porque isso é uma parte integral. Tu não consegues fazer coisas sem dinheiro, não consegues contratar pessoas sem dinheiro, não consegues aumentar equipas sem dinheiro. E pronto, e realmente isto torna-se muito.
o facto de ter havido esta transição para o mundo digital, em que o modelo do negócio do jornalismo dependia da publicidade, que emigrou em grande escala para outros sítios, fez com que uma parte significativa do rendimento dos próprios jornais acabasse. E a partir do momento em que tu tens uma competição enorme com produtores de conteúdos infinitos na internet, hum, pronto, põe o jornalismo realmente numa posição muito difícil, porque também E não tens. só não são só os criadores de conteúdo, tens, por exemplo, sites que são fakes Sim, de jornais, por exemplo, não é? exato. Exato, Sim, mas é esta coisa também de vivermos num mundo infinito de informação, de desinformação, e em que, ou seja, acho que há aqui depois também várias questões, que ao mesmo tempo elas também já há coisas positivas que eu vejo a acontecer. E, por exemplo, aquilo que eu vejo, um jornal como a Mensagem de Lisboa, ou o Fumaça, uhum. ou o Shifter, a fazer no panorama português, são coisas que são bastante inovadoras. E que têm explorado formas de fazer jornalismo que também estão a ter sucesso, obviamente em escalas que depois podemos discutir o quão grandes são ou não, mas, por exemplo, a Mensagem de Lisboa, através de uma coisa, pronto, várias coisas, sendo um órgão de comunicação de jornalismo local, um, que é também uma coisa bastante importante e que, infelizmente, neste país, em muitos sítios, é bastante grave as situações precárias em que imensos jornais locais estão, mas que baseia-se muito nesta coisa que é o jornalismo de soluções. Uma coisa que afasta muitas pessoas das notícias é as pessoas abrirem a televisão e sentirem que é só desgraças e que são coisas negativas, e por isso mais vale a pena desligar porque tu vais sentir mal. E o jornalismo de soluções parte um pouco desta perspectiva de também trazeres alguma coisa positiva, trazeres alguma coisa que mostre uma solução, e eu acho que a Mensagem de Lisboa realmente faz um trabalho muito interessante nesse sentido, e também porque é um jornalismo muito focado nas pessoas, muito focado em histórias pessoais, muito focado em coisas que, naquilo que é se calhar a oferta mais geral e mainstream, que é muito a notícia de eventos, acabas por não ter estas coisas de às vezes pessoas que são desconhecidos, mas que têm um impacto muito grande nas suas comunidades. E depois, pronto, a própria parte dos formatos, e o Fumaça acho que também tem feito um trabalho muito interessante na questão do audiovisual, mas depois desta própria parte do contexto, que é uma coisa que eu pessoalmente é o que me inquieta mais às vezes no jornalismo, que é às vezes a falta de contexto sobre as coisas. E olhando para os dados e para as estatísticas, sobretudo dos jovens e da forma como consomem as notícias, para já há uma migração muito grande de verem notícias através das redes sociais. Portanto, um jovem hum, não tão facilmente vai ao site do público e vai ler o que é que o público tem ali para lhe oferecer, ou vai comprar sequer ao quiosque o jornal impresso do público. Claro. Mas vê no Instagram o que é que se calhar o público publica, e se calhar pode ver através lá da notícia o que é que está lá. E eu acho que realmente há uma importância muito grande de haver esta migração para estas plataformas, mas também de uma forma que seja séria e que também seja comprometida com os valores do jornalismo e com o transmitir pronto, o que acontece, a verdade. E há projetos que eu tenho como referência, mais até no YouTube e nas redes sociais, como por exemplo na Vara Media no Reino Unido, ou o Democracy Now! Nos Estados Unidos, que fazem um trabalho muito interessante. A Mídia Ninja, por exemplo, no Brasil, também tem uma Uhum. plataforma no YouTube muito interessante. Só que é uma coisa que lá está, ou seja, se tu fores ver aquilo que órgãos de comunicação social com grande escala, como a Al Jazeera ou a Deutsche Welle, fazem a nível de conteúdos no audiovisual, é uma coisa impressionante, porque tu tens imensos vídeos de 3 2 minutos sobre notícias publicados durante o dia, tens documentários de 30 minutos, documentários de 1 hora e meia, coisas que são mais explicar algum contexto de 12 minutos. E isto também permite responder a vários tipos de forma como as pessoas consomem estes formatos, só que a partir do momento em que tu não tens dinheiro e que tens equipas reduzidas para fazer um conjunto de tarefas, e em que há coisas que tu, sendo um jornal como o Público ou o Expresso, não podes propriamente também mudar muito o teu modus operandi, porque és um jornal que faz a cobertura da atualidade, isso torna muito mais difícil fazer essa transição. E, portanto, há aqui todo um conjunto de obstáculos que pronto, é realmente lixado para os jornais,
E mesmo estes projetos mais pequenos também, lá está, são projetos pequenos que muitos deles, como o 74, como o Corvo, que também foi um jornal de jornalismo local, às vezes não conseguem ter esta continuidade porque é muito difícil conseguires também inovar e enquanto um projeto com essa dimensão conseguires ter continuidade a nível financeiro porque esse é sempre o obstáculo, o dinheiro. Sim, Pronto. mas imagina, não se ok, a questão do dinheiro é algo que, por exemplo, na realidade portuguesa é um dos pontos. Mas, para este episódio eu pesquisei, sobre o contexto não só dos jornalistas, por exemplo, na faixa de Gaza, Uhum. como também, nos contextos mundiais, no contexto mundial. E o que, por exemplo, estatisticamente é referido, é que nos últimos 10 anos foram mortos mais de 500 jornalistas pelo mundo inteiro. E não foi só em contexto de guerra, como na faixa de Gaza, também foi por investigarem, denunciarem, Sim. portanto, sistemas opressivos, Estados e grandes empresas, que tinha a ver com violações de direitos humanos. Tu alguma vez pensaste que enquanto sendo jornalista e nós estamos num contexto privilegiado, não Sim. é? Mas que a tua vida pode estar em risco, ou seja, e a tua liberdade enquanto jornalista ao fazer jornalismo nas áreas que tu fazes e que é tão importante, que isso um dia poderá ficar em causa? Então, eu acho que em primeiro lugar é isso que tu disseste, que nós vivemos num contexto mesmo muito privilegiado e foi uma coisa que por acaso marcou muito este ano, um filme chamado Vitória, do Brasil, em que a protagonista é a Fernanda Montenegro e aquilo é uma história em que uma jornalista não, pronto, a Fernanda Montenegro ela vivia ali numa favela e na parte de trás da casa dela via todo um conjunto de coisas a acontecer, depois de relação de máfia entre a polícia e hum, certos grupos, no que toca depois a questões de tráfico de droga, e ela depois ia à polícia e ninguém acreditava nela, não tinha provas, então ela começou a gravar numa câmara e depois às tantas ela foi lá e um jornalista interessou-se naquilo e realmente aquele filme retrata em muitos aspectos o perigo que é tu estar, por exemplo, num contexto como aqueles e aquilo que tu és sujeito e nesse aspecto realmente é uma realidade muito diferente. Agora, isso depende também, obviamente, das áreas que tu cobres. E, por exemplo, uma jornalista como a Joana Gurjão Henriques, acredito pronto, que é uma jornalista do público que cobre muito questões como racismo, polícias, crimes de ódio, que tem denunciado imensas coisas agora, este ano, imensas, na verdade. Mesmo ligações destes grupos de extrema-direita. um, e acredito que a caixa de e-mail dela não deve ser nada simpática. É diferente se eu tiver a fazer coisas mais ligadas, por exemplo, a políticas culturais, como agora estou a fazer no Mil. E, portanto, isso é uma coisa que também depende muito daquilo enquanto jornalista que tu estás a fazer. Agora, uma coisa que sim, que me assusta, hum, é a própria forma como os discursos antijornalistas que têm crescido muito à bala do crescimento de certas tendências políticas. Não é uma coisa que não é nova, o termo jornalismo não é uma coisa super recente, hum, mas a descredibilização do trabalho jornalista, uh, o ataque aos jornalistas e depois, em termos mais práticos, quando as coisas se podem desenvolver, como em alguns países europeus se têm desenvolvido, em termos de o Estado de Direito estar a ser revertido e de começares a ter ameaças mais concretas a jornais, como vês na Hungria ou mesmo em Itália, isso preocupa-me enquanto plano mais geral de como é que nós estamos a evoluir a nível político. Pronto, respondendo à tua pergunta, é isso. Um dos quadros que eu vos quero falar e partilhar ao longo desta temporada é sobre a Palestina. E falar sobre o genocídio cometido na Palestina por si só é um ato de coragem para a maioria das pessoas, que, por exemplo, não tem o privilégio que eu tenho de ter a liberdade de falar sobre o assunto sem represálias e mesmo que algum dia as tenha, não há comparação.
mas estar no terreno, contar o que se passa com imagens, palavras, câmaras e microfones é um risco de vida e pode ser mesmo uma sentença de morte. Neste episódio de Sossegos, onde falamos sobre o jornalismo e um dos episódios do podcast tem tido um quadro sobre a Palestina, não podíamos deixar de trazer a realidade surreal e brutal vivenciada pelos jornalistas palestinianos e internacionais nos territórios ocupados. Desde o início da ocupação, que Israel tem mantido um controle extremo sobre a narrativa jornalística, tentando moldar o que o mundo deve ver ou não ver. No entanto, há quem resista e quem continua a reportar no meio do genocídio, no meio dos escombros dos hospitais e escolas a serem atacadas. E é por isso que o jornalismo na Palestina é uma das mais potentes formas de resistência. Nos territórios palestinianos, ser jornalista não é só apenas informar, é lutar por justiça, dignidade e memória. As reportagens tornam-se testemunhos históricos num lugar onde a realidade é constantemente deturpada, manipulada e silenciada. As principais organizações internacionais de defesa da liberdade de imprensa, como o Comitê de Protect Journalists, a CPJ, e o Reporters Sem Fronteiras, RSF, denunciaram há anos uma campanha sistemática de intimidação, censura e violência por parte de Israel contra as equipas de jornalismo. De acordo com dados do CPJ, atualizados em 2024, mais de 105 jornalistas e trabalhadores dos mídia foram mortos em Gaza desde outubro de 2023, no contexto da nova escalada de violência. Entre 2018 e 2023, pelo menos 29 jornalistas palestinianos foram mortos e dezenas foram feridos e presos arbitrariamente. A maioria dos assassinatos não foi investigada ou punida. Existem provas que, em muitos casos, as forças israelitas sabiam claramente que estavam a alvejar jornalistas identificados com coletes ou câmaras visíveis. Mas a dimensão desta violência vai ainda mais longe. Segundo um estudo da escola de Watson, dos Estudos Internacionais da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, citado pelo Jornal Público, em que diz: a guerra em Gaza matou, desde 7 de outubro de 2023, mais jornalistas do que a Guerra Civil nos Estados Unidos da América, as duas guerras mundiais, a Guerra da Coreia, do Vietnã, a de Jugoslávia e nos anos 90 e 2000 e a do Afeganistão juntas. Imaginem isto, malta. É completamente surreal. O jornalista e investigador Nick Turse, autor da análise, apresenta gráficos comparativos que demonstram de uma forma inequívoca o impacto devastador deste conflito sobre a imprensa. É inquestionável e oficial. Nunca morreram tantos jornalistas como no genocídio de Gaza. No entanto, nos últimos 10 anos, morreram mais de 500 jornalistas pelo mundo inteiro e não foram todos em contexto de guerra, mas sim devido às suas investigações e denúncias de governos opressivos, grandes empresas e sistemas corruptos que violam os direitos humanos e a liberdade de expressão. E podemos ainda ver o exemplo da Palestina como um exemplo a reter para que não aconteça o mesmo nos nossos sistemas políticos e democráticos. Israel tem bloqueado o acesso de jornalistas internacionais à faixa de Gaza, especialmente durante operações militares. A estratégia consiste em controlar o discurso, evitar imagens que desmantelem a versão oficial, impedir a denúncia de crimes de guerra e violações de direitos humanos. Além dos assassinatos, Israel recorre frequentemente a detenções arbitrárias de jornalistas palestinianos, demolição de sedes de meios de comunicação, vigilância digital e física e campanhas de descredibilização contra vozes críticas. Porquê é que isto importa? Porque o jornalismo livre é a última linha de defesa num cenário de genocídio e apartheid. Porque quando o jornalista morre, é uma verdade que fica por contar. Porque na Palestina não são só as casas e hospitais que são destruídos, são também as palavras, os olhos do mundo e vidas que se podem perder. Há uma oratória verdadeira que tentam silenciar constantemente. Por defender o jornalismo também significa defendermos a liberdade de expressão e direitos de todos e para todos. Apesar de tudo, há centenas de jornalistas palestinianos que continuam a realizar arduamente o seu trabalho com telemóveis, por mensagens de voz, com os poucos recursos que têm e muitos com a sua própria vida. Muitos continuam a trabalhar mesmo depois de perderem familiares, colegas
membros da equipa e pessoas ao seu redor. Hoje, lembrar os jornalistas palestinianos é uma forma de justiça e resistência. É garantir que a história não será apenas contada pelos opressores, mas também pelos que ousaram ver, registar e não ficaram calados. Então, com isto tudo, não é? Com tudo o que se passa no mundo e também no nosso país, que responsabilidades tu sentes quando escreves sobre temas que estás a denunciar também violações de direitos humanos? É assim, hum, eu acima de tudo sinto a responsabilidade de fazer as coisas da melhor forma que eu sei, ah, em procurar através do meu caminho no jornalismo fazer uma coisa que eu sinto que também de alguma forma ah, responda a realidades concretas. Hum, eu neste preciso momento não estou a fazer coisas que reportem grandes ameaças de direitos humanos. Estou, falando até muito concretamente, estou a fazer um artigo sobre a precariedade dos músicos, sobretudo de artistas independentes. Então, isso Sim, é uma vertente de violação de direitos humanos. Uma certo. vertente não, é uma das áreas. Sim, 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 certo. Mas pronto, mas isto ligando ao ponto que é, ou seja, deixa eu fazer isto, depois outro também para a revista do Mil sobre como travar o fecho dos espaços culturais em Lisboa e que oferece todo um conjunto de perspectivas de investigadores, de pessoas especialistas desta área, para como lidar com a forma como a gentrificação tem feito com que imensos espaços fechem. Um, e acho que a responsabilidade de base, independentemente do contexto, é realmente transmitir aquilo que, pronto, que é a realidade. E isso é uma coisa que é inalterável independentemente daquilo que estás a fazer. E acho que realmente nesse sentido aquilo também tu estavas a falar, um, que é, nem sei muito bem que palavra usar, sinceramente, mas a forma como os jornalistas palestinianos, numa situação em que eles próprios estavam sujeitos a uma realidade completamente opressiva, a viver um genocídio e manteram o seu compromisso para com relatarem esse genocídio, é uma coisa que é completamente admirável do ponto de vista daquilo que é o continuar do que é fazer a tarefa do jornalismo, sabes? E O jornalismo hum, aí também remete para a resistência, não é? sim, mas acho que aí e em qualquer parte do mundo, porque o Claro. jornalismo é uma parte vital do que é viver em sociedades livres, do que é viver em sociedades transparentes, ah, e é isso, ou seja, obviamente que há coisas que mudam tendo em conta o contexto, mas hum, o compromisso com aquilo que é a missão, acho que continua um bocado o mesmo. Se é um bocado mais assustador, é, sem dúvida. Sim. Agora queria falar um bocadinho contigo sobre ativismo, ok? E nós conhecemos, tu tinhas 18 anos. Feches 19. Exato. Eu lembro-me de ti muito também no início, estás a ver? Tipo, foi o teu primeiro trabalho? Exato. Exato, foi o primeiro trabalho, estavas a descobrir, foi um acompanhamento, e hoje ver-te aqui com toda essa bagagem é absolutamente incrível e faço-te uma velhinha. Oh! Claro que sim. E nós conhecemos no contexto Ai, do Face to Face, projeto Face to Face, como já referiste há bocado, e para vos contextualizar, ok? O projeto Face to Face é um projeto de agregação de fundos que várias organizações o têm, tanto em Portugal como um bocadinho pelo mundo inteiro, nós conhecemos na Amnistia Internacional, onde eu trabalhei sensivelmente 8 anos. E conheci a Margarida como outras pessoas, como por exemplo a Beatriz, que é a nossa videógrafa, é um trabalho que é trabalho por equipas, em que basicamente é abordar todo o tipo de pessoas na rua, dar a conhecer a missão da Amnistia, Direitos Humanos e fazer o convite para a pessoa ser apoiante e dar um donativo mensalmente. Aconselho muito a quem primeiro trabalho ou não. foste paga pela amnistia.
Não, não, de todo, mas é uma grande casa. É uma casa que eu tenho no meu coração e vou sempre defender e promover também. Para a malta jovem que quer ter um trabalho que estimule skills como comunicação, como inter-relação com o outro e com o todo, com conhecimento sobre direitos humanos, é uma escola absolutamente incrível. E eu queria que falasses um bocadinho sobre essa experiência, tanto que fizeste na Amnistia como na Acnur, correto? Sim, a Acnur também, Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que muitas pessoas não conhecem a Sim, sigla. verdade, Ou verdade. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Exatamente, sim. E vou chamar a Beatriz, porque ela também esteve no Face to Face. Nós, no episódio que vocês nunca vão ouvir nem ver, falámos um bocadinho sobre isso e quero chamá-la. Anda. Olá, uma gaja nova para ti. Então, é a Beatriz Olá. Diniz. Normalmente estou atrás das câmaras. Exato, ela normalmente está atrás, mas hoje está aqui à frente também e é a nossa videógrafa e é tão bom ter-vos as duas aqui, fico tão contente. Parece ter uma reunião individual. É. Sim, elas tinham reuniões individuais comigo, que eram boas. Sim, não é uma coisa negativa. Eu não estou a dizer isto como algo negativo, pelo contrário. Ok. E queria que falassem um bocadinho sobre a vossa experiência e como este projeto também mudou a vossa perspectiva, tanto pessoal como profissional. Queres começar? Podes começar. Ok. Então, imagina, realmente este projeto mudou muita coisa em mim. Tipo, mudou-me, ponto. Estás a ver? Não só a nível profissional, como a nível pessoal, principalmente. Imagina, foi um trabalho em que eu vim, ou seja, eu estudei audiovisuais, por alguma razão estou a ser videógrafa agora, mas eu estudei audiovisuais e eu estava na altura a trabalhar em televisão, apareceu o Covid, eu fui de porcos e fui trabalhar em supermercado. E odiei a experiência de estar a trabalhar em supermercado, nunca voltaria a fazer na minha vida. E na altura vi a candidatura do Face to Face para a Amnistia. E eu era uma pessoa zero comunicativa. E quem me conhece sabe que realmente, tipo, sentar-me à frente e ficar a falar com pessoas durante muito tempo, ou só isso, não é de toda uma coisa que me agrade. Mas havia uma coisa que me chamava bastante a atenção, que era a questão dos direitos humanos. E o trabalho que a Amnistia fazia. E eu queria ter algum tipo de trabalho em que eu me sentisse útil. Porque depois num supermercado eu só me sentia super inútil. Então quando entrei para o Face to Face foi assim, foi tipo um shot mesmo de bora, vou tentar, não sei como é que isto vai funcionar, porque eu era super tímida, super tipo, tipo para dentro com os meus sentimentos, tudo para dentro, tudo era tipo bem para dentro, eu não era nada uma pessoa externa. Então foi um trabalho que me fez conhecer pessoas incríveis, com as quais eu me dou hoje, e fez-me ganhar skills muito importantes, de comunicação, de desenrasque, de escuta ativa, de ouvir os outros, de avaliar a linguagem corporal da pessoa que está à minha frente. Portanto, foram coisas que eu nem sequer imaginava quando me estava a candidatar que iriam ser as skills que eu ia desenvolver, entendes? Mas entusiasmou-me e foi um projeto muito importante a nível pessoal também, porque emoções, pessoas, tudo. Mas isso agora lembrou-me, porque eu na altura, pronto, eu tinha sido engenharia do ambiente, né? Eu estava à procura de trabalhos. E eu andava numa cena maluca todos os dias de mandar CVs para tudo. E, tipo, eu andava a mandar para tudo e não recebia respostas de praticamente nada. E houve um dia em que eu estava a mandar os CVs e eu acho que até tinha um número que eu tinha a fazer na minha cabeça. E eu pensei, vou fazer mais 10. Tipo, por alguma razão vou fazer mais 10. E depois eu pensei, para a Amnistia. Eu achei bué top. Mas sim, eu acho que a Amnistia, uma coisa que foi muito importante para mim na altura, que tinha muitas opiniões sobre muita coisa, deu muita humildade pelo facto de contactar todos os dias com pessoas anónimas, absolutamente desconhecidas, todas as idades, contextos e perspectivas sobre o mundo. E perceber que a sabedoria e o valor das pessoas não é medido por o encontrarmos tantas pessoas com um valor tão grande e com quem tu aprendes muita coisa, que me acho que pôs muito neste lugar quem é que sou eu para opinar sobre o que é que seja,
E acho que, pronto, se calhar até nesta questão do jornalismo, acho que pôs um pouco mais neste lugar de às vezes querer saber e querer perguntar do que propriamente estar a querer impor alguma coisa. Porque no fundo não consegues impor nada, tu não Não. consegues controlar. E isso foi uma das coisas que eu mais tive de trabalhar no face-to-face, enquanto era recrutadora e depois também na gestão do projeto, que foi eu não consigo controlar o que está para além do que está dentro de mim. E então foi aprender a aceitar a opinião dos outros, mesmo que seja totalmente contra a minha, para que eu pudesse continuar. Ou seja, eu tive que começar a pensar, ok, eu estou a meter aqui sementinhas, que um dia podem brotar ou não, mas isso é a Yeah. pessoa que está a cuidar dessa horta. Eu já larguei essa horta, deixei as sementes e voei para outros sítios. Como é que foi para vocês essa questão do controle, não é? E não é questão do controle, é questão de todos os dias lidar com discursos que eram discriminatórios, que acabavam por ser um reflexo da nossa sociedade portuguesa. Imagina, para mim foi mais uma descoberta de como lidar com a rejeição de uma maneira saudável, Ok. digamos assim, porque é isso, o trabalho a tempo inteiro é lidar com a rejeição. Portanto, o não é aquilo que tu mais É ouves, garantido. ok? E tu consegues então sentir esse preconceito, digamos, da sociedade portuguesa, embora a gente se tenha cruzado com muitas pessoas que também não são ou não eram portuguesas, tipo, ah, mas aquilo que eu aprendi nesse aspecto foi mesmo tentar perspectivar que, independentemente se a pessoa vai. É porque eu já tive tantas situações em que. Imagina, eu sou uma pessoa, eu sou bissexual e já estive à frente de pessoas que me estavam a dizer que o casamento homossexual não devia existir. Yeah. E eu estava a ter de olhar para elas e no fim, quando elas vão embora, eu tive mesmo de olhar e respirar fundo e pensar: eu luto todos os dias para que este desgraçado esteja a dizer a merda que está a dizer. Porque a liberdade de expressão também é um direito humano. Exato. Então, aí foi só gerir a frustração e a rejeição normal daquilo que é a realidade que nós vivemos. Portanto, eu não vou defender o trabalho da Amnistia se não houvesse trabalho que a Amnistia precisava de fazer, não é? A Amnistia não existiria se os direitos humanos fossem rejeitados. Portanto, é na rua que a gente vai sentir isso. Tipo, onde é que a Exato. gente haveria mais de sentir isso? Então, Ah, para contornar isso, foi só aceitar mesmo, estás Sim. a ver? É, Foi a é aceitação aquela da frase, rejeição. yeah, é aquela frase do Voltaire que é eu posso não concordar com o que dizes, mas luto para que o possas dizer. Sim. E esse foi um lema, eu até tive quase para tatuar, Meu Deus. porque era Na um testa. lema, yeah, Era um para lema dizer. que eu levava, estás a ver, diariamente para o trabalho. Sim. Porque era bastante difícil nesse sentido. E agora fizeste-me lembrar de uma história. Houve uma vez que eu abordei uma senhora, e a conversa estava super interessante, sobre racismo e tudo mais, nananana, e estávamos a concordar. A determinada altura falámos sobre os direitos LGBTQ+. E ela olhou para mim e disse-me assim: isso é doença. Não, não, isso é doença. Quem é homossexual é doente. E eu respirei fundo e olhei para ela, como já tinha criado uma relação de empatia com ela, olhei para ela e disse assim: você está a dizer que eu sou doente? Porque eu sou lésbica. E eu não sou, malta. Não. Foi Eu só sou mesmo. hetero, não se escolhe, ok? Eu sou hetero, o meu coração é arco-íris e defendo sempre a comunidade. E eu olhei para a senhora e disse: você está a dizer que eu sou doente? É que eu sou lésbica, eu tenho um relacionamento com outra mulher. Bem, ela caiu tudo. Oh. Caiu tudo, tu não estás a perceber? Ela Yeah. a pedir-me desculpa, a dizer: ai, eu peço imensa desculpa, não era isso que eu queria dizer, você não é doente. Os outros são, mas você não é doente. E eu: não, os outros não são. O que diferencia é que você me conheceu e criou gostou de uma mim. relação de empatia comigo. Uma relação momentânea, não é? Destes Sim. minutos que nós estamos a falar. Mas ser homossexual, ser lésbica, bi, dentro da comunidade LGBTQI+, não significa que é doente. Depois tive a explicar e tudo mais, e ela no final percebi que ela ficou com vergonha do que ela tinha sentido até então, da percepção dela,
e que houve ali uma mudança. Sim. Houve ali uma mudança de paradigma dela. Mas eu acho que é essa coisa que é muito interessante no face-to-face, que é, ou seja, tu perceberes que a mudança é sempre uma coisa que é um processo e que, para já, do próprio ponto de vista do trabalho e daquilo que tu fazes de uma forma rotineira, teres que estar todos os dias a falar com pessoas e chegares ao final do dia e pensares, ok, se calhar eu não mudei assim uma coisa muito grande no mundo, mas estás a criar várias sementes e várias coisas que a longo prazo podem ter sempre um efeito. E é uma coisa, porque, por exemplo, eu uma vez fui abordada pela amnistia, ainda era, pá, estava algures no secundário, e na altura não fiquei assim com um grande contexto, mas foi uma coisa que acho que me despertou ali qualquer coisa. E nós somos a soma dessas interações que nós temos. E, sobretudo, esta questão, e adoro esse exemplo, porque mostra muito a capacidade e a importância, sobretudo nos momentos que nós temos hoje, destas conversas cara a cara. E que é uma coisa que, mesmo olhando para os números das angariações de fundos a nível mais prático do próprio dinheiro que estas organizações conseguem nos sites, comparativamente quando tem uma pessoa humana a falar, é uma coisa que realmente é muito simbólica na forma quão as nossas interações e a capacidade de criar diálogo, a capacidade de criar espaços onde as pessoas potenciem este conflito não necessariamente de um ponto de vista negativo, é uma coisa que é essencial para nós também, numa democracia, conseguirmos ter sanidade, conseguirmos ter espaços de compreensão mútua, e o face-to-face mostra muito isso, que essa mudança também é possível quando as coisas são também de uma forma contínua e através de pessoas. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, em que cada um tem o seu algoritmo e o seu feed personalizado, estes momentos de mudança em que tu estás com uma pessoa que no seu feed provavelmente estava um conjunto de coisas completamente diferentes que tu não ias ver no teu, mostra o quão há realmente alguma capacidade de mudança quando tu consegues gerar esta empatia. E acho que é também muito bonito por causa disso, porque realmente consegues empatizar com pessoas que se calhar não estarias à espera, e surpreendes-te muito com o tipo de conversas e de interações que vais tendo. E pronto. Vocês sentiram, por exemplo, no face-to-face que tinham determinados estereótipos e desconstruíram esses estereótipos à força ou não, mas eles acabaram por cair devido às vivências? Sim. Eu tinha. Opá, imagina. Uns sim, outros não. Vamos colocando isto assim. Sim, mas eu às vezes tinha uma coisa, quando às vezes apareciam senhores mais velhos, com um certo outfit, opá, não sei explicar, mas às vezes esperas que venha ali uma coisa, algum discurso de uma certa maneira, mas não necessariamente os seus, mas há muitas pessoas em quem tu olhas e de alguma forma estás com o chip já, esta é assim uma betinha sem noção, esta é isto, e depois as pessoas dizem-te coisas que tu ficas mesmo tipo, sim, e o contrário, pessoas que tu Exato. achas que vão dar-te boa atenção, que vão estar super engajadas e que não querem saber e que, se for preciso, são mal educadas contigo. Sim, verdade. E é interessante porque demonstra os teus próprios preconceitos internos. Sem dúvida alguma, tipo, os estereótipos tiveram de cair de alguma forma, porque primeiro eles foram variando, não é? Porque eu fui para a rua sem saber totalmente com quem é que eu me ia cruzar. E quando nós estamos na rua, tu cruzas com todo o tipo de pessoas possível. Desde pessoas que não são ninguém, cruzei-me com famosos, cruzei-me com. Portanto, eu já tinha preconceitos em relação àquelas pessoas que eram conhecidas. E de repente, quando eu tenho um grande jornalista, ou quando eu conheço histórias de um grande jornalista que se recusa a lidar com uma pergunta como ter um minuto para direitos humanos, fez-me questionar muitas coisas. Portanto, acho que há várias camadas aí que entram nos preconceitos que as pessoas têm também para connosco, porque também nos vê na rua, e naqueles que nós temos para com. E eu consigo entender, principalmente às vezes, senhores mais velhos, tipo com bigode e barriga, eu pensava, vai sair daqui um ganda disparate. Eu vou ver um ganda disparate. E depois não, eram uns amores, eram uns Yeah. fofos. Desculpem julgar-vos. Sim, desculpem julgar-vos, mas se calhar porque são pessoas numa camada muito distante da minha, entende? Então vem só o estereótipo da situação. Eu, por acaso, adorava velhotes. Eu tinha mais dificuldade a falar com pessoas mais velhas. Também.
eu tinha mais facilidade a falar com pessoas mais, quando eu digo mais novas, também em casa dos 30, tipo assim. Agora, 50 para cima às vezes era um bocadinho difícil para mim. E vinha sempre com esse estereótipo desses senhores também. Tal e qual como tinha o estereótipo de que se eu visse uma miúda tipo toda tatuada e com piercings, de certeza que ela ia saber o que era a amnistia, e chegava lá e pumba, não sabia nem sequer o que era a amnistia ou direitos humanos. E algumas delas até eram menores de idade e nós ficávamos, meu Deus, como assim? Ai, isso era uma coisa às vezes. Ficava tipo as Socorro. idades das pessoas, tu não fazes ideia, mas Yeah. tipo, não vale a pena estás a ir abordar uma pessoa que é menor de idade, obviamente, tipo. Portanto, houve vários estereótipos que foram desconstruídos e isso foram chapadas de luva branca muito engraçadas que nós próprios conversávamos uns com os outros, tipo, Exatamente. consecutivamente sobre isso. E vocês sentem que mudaram algumas vidas, no sentido de não mudar a vida, mas mudar determinados pensamentos que as pessoas tinham de construir e dar informações que eram fidedignas e que a maior parte, infelizmente, não tem noção o que é que se passa tanto em Portugal como no resto do mundo? Isto foi sincronizado, estamos a modo sincronizadas. Mas Lindas. Imagina, eu não sei, mudar vidas eu não sei, porque isso é uma coisa que depois Sim, fica com as exato. pessoas, não é? Mas muitas vezes o ter esta interação no meio do dia, porque, ou seja, a maior parte das pessoas com quem tu falas estão a ir para o trabalho, estão a ir para não sei o quê, estão Yeah. em alguma pressa qualquer. Estão e dentro eu, da às bolha vezes, delas, exato, completamente. é normal, não é? Eu muitas vezes dizia, posso arrebentar a tua bolha? Mas muitas vezes o teres esta conversa em que quebra ali essa Transição. Exato. E em que tens a possibilidade de às vezes lembrar apenas olha, esta pessoa está aqui nesta situação neste país, esta mulher na Arábia Saudita que foi presa por querer conduzir um carro. Isto está a acontecer neste momento. Podemos não estar a ver, mas é uma realidade. E o que era muito transformador era às vezes este pequeno lembrete, e é esta questão que é a mudança são estas pequenas coisas. Às vezes nós só precisamos estar um pouco mais relembrados para conseguirmos agir sobre as coisas, porque muitas pessoas não estão alienadas sobre todas estas questões dos direitos humanos, mas não tiveram um momento que tenha sido marcante o suficiente para quererem agir ou fazer alguma coisa para, ou perceber, e esta parte depois de fazerem a parte do nativo em si, que podem fazer alguma coisa. E que pode ser de várias maneiras, apoiar a amnistia pode ser uma delas, estarem numa associação, mais a nível local pode ser outras, mas isto para mim acho que foi muito transformador, o ver que também há muitas pessoas que se importam, mas que muitas se sentem impotentes e não sabem às vezes muito bem como fazer alguma coisa, mas que é isso, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a sua própria vida que às vezes é difícil fazerem essa ponte e essa ligação. Pronto. Sim, é um bocadinho isso que a Margarida disse, num aspecto em que eu não sei se mudei a vida de alguém. Eu também não acho que tenha tido o potencial ou que fosse esse o objetivo quando estava na rua, que era mudar a vida de alguém. Pelo menos quando essa expressão me entra na cabeça, eu penso mudar na prática, entendes? Tipo, Sim. quer seja com questões materiais, quer seja com questões de outras experiências. Mas de certeza absoluta que houve ali pensamentos que eu modifiquei. Eu vi a pessoa a entrar na conversa de uma maneira e a sair de outra daquela conversa, fosse ou não fosse apoiante. E tenho essa certeza porque eu também fui abordada na rua, eu tornei-me apoiante da amnistia, por alguma razão eu depois candidatei-me depois, porque voltei-me a relembrar da conversa que eu tinha tido com a pessoa na rua. Foi todo um build-up. Foi Yeah. todo, exatamente, foi todo um Uhum. build-up. Portanto, de alguma maneira, é óbvio que com quem nós falamos possa ter sido a motivação para outras decisões que foram feitas na vida dessas pessoas, porque depois também depende dos desassossegos que cada um de nós tem. Exato. Portanto, eu candidatei-me porque eu estava com desassossegos dentro de mim há imenso tempo e eu sabia que eu precisava, naquele momento, de sentir que eu estava a fazer alguma coisa útil para mim e para os outros. Então eu tenho a certeza que se alguém foi abordado por mim e em algum ponto tem esses desassossegos, aquilo que eu lhe disse, ele vai se voltar a lembrar em outro momento. Tipo, seja quem for. Tipo, porque fica. Mesmo que não seja a pessoa que me marque, mas fica a ideia que ficou ali passada, marcada de alguma maneira. Quer isso seja para continuar na área dos direitos humanos, ou então, quem sabe, através da arte, através de outros meios que estão à disposição da pessoa.
Mas pronto, são histórias que eu nunca vou saber porque ficou com as pessoas e elas Exato. não. Se alguma de vocês estiver-nos a ver ou a ouvir, Por favor, tipo, exato, contactem. Vamos tenha deixar sido os instas. abordada por uma de nós, partilhe aí connosco nos comentários. Mas sabem que eu acredito que também não mudei a vida das pessoas, porque são outros contextos, mas eu utilizei essas palavras porque para mim, logo no meu primeiro projeto, enquanto era recrutadora, houve um exemplo que mudou a vida daquela pessoa. Um colega meu da minha equipa abordou um rapaz que estava em Portugal há pouco tempo, era angolano, e sabendo o contexto todo de Angola, ele parou para ouvir, não conhecia de toda a Amnistia Internacional e o trabalho que a Amnistia realizava em Angola. Depois Uma cena também. frequente. Sim. Até porque a Amnistia não tem representação em Angola, enfim, etc. Mas nós depois, a Amnistia teve um grande envolvimento Na altura do no- Lote Beirão. exatamente, do dos Lote outros Beirão, ativistas os também. 15+2, que foi um movimento muito grande e nós, por exemplo, reuníamos todas as quartas-feiras no Recio, em frente à Assembleia, a Assembleia não, Embaixada. Embaixada, perdão. Sim, reuníamos todas as quartas-feiras ou no Recio ou em frente à Embaixada de Angola, mas foi muito curioso porque ele abordou, o rapaz não conhecia toda a amnistia, esteve receptivo, ouviu a informação, tornou-se apoiante e também disse, então, e agora, como é que eu me posso envolver mais? O meu colega e grande amigo disse, olha, podes juntar à RIAS, que é a Rede de Ação Jovem da Amnistia. Ele juntou-se e é assim, vocês não têm noção, mas ele ia a todas as reuniões e a todas as atividades, ele era das pessoas mais presentes e que nós podíamos contar totalmente. E ele, para ir a uma reunião, que na altura a sede era no Caixo de Sodré, ele vivia no Barreiro, ele pagava autocarro, ele pagava o barco, era quase praticamente 10 euros ida e volta, e ele pagava isso para ir a uma reunião. E não era uma pessoa que tivesse muito dinheiro, ok? Ele não tinha passe na altura porque vivia ao pé da faculdade, portanto não necessitava disso, e para ir para Lisboa havia todos esses custos para além do tempo que despendia. E isso ficou muito marcado, que foi como é que uma conversa que eles tiveram os dois e ele Disputou tanta disputou o mudança. ativismo dele, estás a ver? Foi absolutamente incrível. Última pergunta, queria-vos perguntar o que é que vocês retiram da experiência, ok, do face-to-face? Não só em termos pessoais e profissionais, mas o que é que vocês acham mesmo que foi realmente importante e que ainda hoje vos marca? Houve uma coisa realmente importante, houve várias. Exato. É bem difícil Estou a mesmo dizer-te uma. tentar Mas- simplificar. Mas, ou seja, vai ser uma que vai abranger muitas das coisas, mas, como eu disse, para mim foi uma mudança pessoal mesmo muito grande. Então, foi conhecer as pessoas que hoje são da minha rede, basicamente. Portanto, as pessoas que são realmente próximas a mim advêm do face-to-face. O que isso me dá uma base que é completamente diferente daquilo que foi a minha infância e a minha adolescência. Eu era a lonelier, tipo, basicamente. Tipo, não que eu era, tipo, afastada de toda a gente, mas eu não me juntava a muita gente. Tipo, e de repente tive essa mudança na minha vida, e são as pessoas que eu trago hoje perto de mim, que vêm com os meus valores, ou com valores próximos dos meus. E pronto, e eu acho que isso foi aquilo que eu mais retirei, digamos assim, do face-to-face. Sem contar, claro, com tudo o resto que a gente foi comentando aqui. Imagina, toda a comunicação diária com as pessoas, é porque eu acho que as pessoas nem têm a mesma noção. São 5 horas de trabalho em que tu estás sempre a falar com alguém. À chuva, ao sol, com a Sim, mochila às ficamos costas. abrigados. Sim, mas estás Não, a sim, está bem, mas Quantas vezes é que são... estavas no Parque das Nações, vinha uma ventania e estava a chover e tu levavas tipo com a ventania em cima de ti.
tipo, de ti, das pessoas, das revistas, tipo, o Sol, e eu lembro-me, tipo, quando estávamos ainda de máscara por causa do, Ai, por causa do Covid, pois foi. e tipo, eu fiquei com, Já me lembrava com, disso. marca. com a marca da máscara. tipo, eu até tinha o fio na orelha, tipo, da máscara, estão a ver? Yeah, Era tipo, tipo, bronze da amnistia, Yeah, tipo, feminista, sim, sim, t-shirt sim. e da máscara. yeah, exatamente. Portanto, a gente está sempre em contextos, pronto, estamos a rir de coisas boas, mas sei lá, tipo, ter malta que é coconuts da cabeça e vai atrás de algum de nós, estão a ver? E que é tipo mais verbalmente ou até fisicamente agressivo. Tipo, portanto, Já me tivemos pediram em de- casamento, é isto, tipo, entre outras coisas. foi muitas experiências a nível de interação social, então fez-me entender muita coisa hoje que me ainda acompanha, tipo, de como é que batalhas é que eu devo escolher, que lutas é que conversas é que vale a pena ter até ao fim. Ahm, são esses, acho que as mais valências que eu tirei, tipo, e aquilo que mais retirei do face-to-face, sem dúvida. Tirando tudo isto, e o que já falámos, porque é isso, eu não vou acrescentar porque não tenho mais nada a acrescentar e diria exatamente o mesmo, mas uma outra coisa que eu acho que realmente também me marcou na forma até mais de entender a própria política, e é uma coisa que eu sinto que falta muito hoje em dia aos próprios partidos perceberem isso, que é a importância de tu teres este tipo de interações com as pessoas. E é uma coisa que, se tu fores, por exemplo, até agora a ver movimentos, partidos que estão a ser bem-sucedidos, por exemplo, agora o Zoran Mamdani em Nova Iorque, ou mesmo o D-Link na Alemanha, que fez uma campanha porta a porta muito bem sucedida. O Bloco de Esquerda também tentou fazer isso agora nas últimas eleições, mas Não foi muito bem sucedida, assim, sim, felizmente. só que é esta questão que é importante, eu acho que é extremamente importante ter este tipo de ações de uma forma contínua. Yeah. E eu sinto que a política muitas vezes é feita através até desta perspectiva de eu estou aqui e eu sei o que é que tu precisas. E às vezes o equilíbrio que existe na organização interna dos partidos para conseguirem realmente terem esta integração com as pessoas, que saberem o que é que as pessoas pensam, saberem responder a esses argumentos e conseguirem encontrar um intermédio, é uma coisa que é muito importante e que nos momentos de campanha eleitoral acaba-se por ter mais esses momentos de encontro, embora às vezes muitas pessoas em campanha eleitoral deem só um flyer. Mas essa parte da conversa, essa parte da criação de ligação é uma coisa fundamental para a própria vitalidade da democracia e para tu conseguires encontrar um espaço de troca de perspectivas. E realmente o que o Zoran Mamdani fez em Nova Iorque, de ir aos quarteirões onde o Trump teve mais votos, de falar com aquelas pessoas, perceber porque é que elas votaram no Donald Trump, de dar a cara e de mostrar qual era o programa dele, e lá está, era isso um bocado o que tu disseste sobre a interação que tu tiveste com aquela senhora, porque depois ele tem umas street interviews no YouTube em que tu vês isso, e tens pessoas a dizer eu votei no Donald Trump por causa disto, e depois ele dizer o que ele defendia, ok, parece-me um gajo fixe, gostei, e perceber que não é assim tão mau como dizem. E o facto de teres esta interação é um game changer na forma como as pessoas ligam a nível afetivo àquela pessoa, àquele programa político. E pronto, e realmente acho que é uma dimensão que está a falhar, que está depois a ser em alternativa muito também instrumentalizada através da própria forma como as redes sociais dominam a comunicação e como chegam a muitas pessoas. Acho que há partidos como, por exemplo, o PCP, que até vão continuando a ter mais este tipo de ações, mesmo em escolas, faculdades, e que acabam por ter uma presença, se calhar, um pouco diferente, mas acho que é uma parte crucial que, desde que eu saí do Face, pá, muitas vezes penso, se isto estivesse a ser feito a nível político, ganhavam, percebes? Mas não é Sim. só em campanha eleitoral. Sim, eu percebo Exatamente, que- é mas contínuo. Sim, mas eu concordo plenamente com o que estás a dizer. Muito obrigada, ok. Obrigada, Todo Bia. país. Contigo ainda não acabei. Obrigada, Bia. Obrigada, eu. E é um enorme orgulho ver-vos, ver como vocês cresceram nestes últimos anos. Porque lá está, nós não estamos frequentemente juntas, mas eu vou acompanhando e há uma relação de amizade e de muito carinho que eu tenho por vocês. E agora estou a trabalhar com a Bia, estou mais próxima.
mas é algo que eu, para além de tudo o que vocês referiram do face-to-face, o que eu tenho mais, que trago mais na minha bagagem, são as amizades. E eu consegui criar novas amizades de contextos totalmente diferentes dos meus. E ver o percurso, principalmente da malta mais nova, da vossa geração, é verdade. Babies. As minhas Mas éramos meninas. super, tu tinhas 19, eu tinha 20. Não, completamente. E eu hoje, olhando para trás, vendo a vossa evolução e transformação, pá, é incrível, é incrível. E daqui a 10 anos ainda vai ser mais incrível. Daqui a 10 Eh, anos. por isso. Com 35, Yeah. eu com 35, com filhos e uma casa, espero eu. Não, pois, eu ia dizer, não sabes, porque eu tenho essa idade e eu pensava também que ia ter muita coisa. E pronto, e a vida dá voltas. Mas é isso. Muito, muito, muito obrigada. Nada. E que continuemos sempre Vou juntas. voltar para trás das Obrigada. câmaras, que é onde eu Obrigada. pertenço. Até já. E agora seguimos para as boas notícias. Ao longo de cada episódio, quero-vos trazer também notícias positivas e inspiradoras que vos faça refletir e abrir horizontes, que nos inspire de que existem sim coisas boas a acontecer e nós podemos fazer parte dessa mudança. Uma das boas notícias que vos trago é sobre os direitos LGBTQI+, na União Europeia. O Tribunal Superior decidiu que os casamentos de pessoas do mesmo sexo devem ser reconhecidos em toda a União Europeia, malta. Isto é muito, muito, muito bom. Ou seja, todos os Estados-membros devem de reconhecer o estado civil de casais do mesmo sexo, mesmo quando as suas leis nacionais não reconhecem. Países como a Hungria, Bulgária, Polónia e Eslováquia vão ter que reconhecer o casamento ou união de casais entre pessoas do mesmo sexo. Outra boa notícia que vos trago consiste em que, em tempos de tanta devastação ambiental, esta notícia enche-nos o peito de ar fresco, literalmente. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF, anunciou que ao longo de 2026 serão plantadas mais de 100 mil árvores autóctones por todo o país, numa campanha de reflorestação que vai abranger áreas degradadas, zonas de risco de incêndio e ecossistemas afetados pelas alterações climáticas. As espécies plantadas vão incluir sobreiros, azinheiras, carvalhos, pinheiros mansos e medronheiros. Árvores que fazem parte do nosso património natural, que são essenciais para recuperar solos, proteger nascentes e aumentar a biodiversidade. De encontro ao que nós falámos até agora, quero-te perguntar se tu achas que a política está próxima ou afastada da nossa sociedade, se está acessível, e também relativamente aos jovens em Portugal. Pode estar mais acessível, acho que essa é a resposta. E acho que há várias formas disso poder acontecer, mas também vejo que a parte pessoal de teres políticos e pessoas a nível individual que consigam comunicar melhor as suas ideias, que pareçam às vezes o próprio ar, a forma como se apresentam, a forma como estão, consigam transmitir ideias complexas de uma forma mais simples. É uma coisa que eu vejo que há certas pessoas que até me parecem estar a fazer um bom trabalho nesse sentido. E que hoje em dia depois há muitas coisas que passam pelas redes sociais, pelo uso de usar a forma como se comunica política nestes sítios, sobretudo quando se está a falar dos jovens, só que depois ao mesmo tempo também há um lado bastante perverso disso, que é uma simplificação excessiva de um conjunto de coisas que também exige que não sejam, podem ser simples mas não simplistas, se quisermos pôr nesses termos. Ou seja, há aqui um ponto de equilíbrio, um intermédio que seria importante haver, que lá está, como a Bia também estava a dizer há bocado, que parte também dessa educação política e dessa educação para a cidadania, que é uma coisa muito mais ampla do que o partido A ou o partido B, e que é também, por exemplo, como é que tu, a nível local, tu podes intervir para, se na tua rua tiveres um problema numa árvore ou numa passadeira ou em alguma coisa qualquer, com quem é que tu podes contactar? O que é que tu vais fazer para mudar isso? Que instrumentos é que tu tens enquanto cidadão para mudar essa realidade? E eu acho que essa parte mais de base
é uma coisa que falta muito, só que depois lá é muito controversa e tu vês a própria forma como a própria disciplina da cidadania remete para um debate histérico sobre qual deve ser o papel da escola na educação sobre estas questões. E, na minha perspectiva, realmente a escola pode ser um espaço de encontro destas ideias e de formação para seres não apenas um trabalhador, mas também um cidadão. Um, e realmente, pronto, acho que a política podia ser mais acessível nesse sentido, mas também na própria forma como, lá está aquilo que estávamos a falar há pouco, dos partidos terem a capacidade de chegar a pessoas de uma forma que seja ah, próxima, exato, e não haver um bocado esta sensação de bolha e de nicho e de uma certa distância na forma como se comunica as coisas, na forma como pronto, não haver um conjunto de distância ao nível de aspectos e realmente hum, enquanto pessoas conseguirmos ter esta noção de que a política também é muitas coisas e é uma coisa que os próprios jovens também hoje em dia tens cada vez mais uma tendência para os jovens estar a participar de formas não convencionais através de assinar petições, boicotarem certos produtos, participarem em manifestações e portanto ao mesmo tempo os jovens também participam de uma forma diferente. Um, e eu acho que, ao mesmo tempo que estas formas de participação são super válidas, ao mesmo tempo acho que depois a minha geração tem um bocado. Quer dizer, acho que não é só a minha geração, acho que tantas somos todos nós, na forma como vivemos no mundo digital e como nos estamos a habituar a esta rapidez em que as coisas todas passaram a acontecer. E realmente a forma como o tempo opera na nossa sociedade hoje em dia é uma coisa que marca e que está a transformar as próprias democracias nas exigências que as pessoas têm, porque o tempo da justiça não é o mesmo tempo das redes sociais. Exato. E isso faz com que tu tenhas uma expectativa diferente do tempo que as coisas devem demorar a ser respondidas. É curioso dizer isso. Achas que, por exemplo, temas como o racismo, a discriminação, a xenofobia, a homofobia, não é? Todas essas discriminações e que eram muito tabu, achas que hoje são um bocadinho menos tabu porque as redes sociais também trazem um pouco isso para o debate público? São menos tabu. Um bocadinho, não, eu disse um bocadinho menos, um Mas bocadinho sim, menos sim, mas tabu. são claramente menos tabu. Só que depois, pronto, é muita salganhada. Pronto. Claro que sim, claro que Outra sim. parte da conversa. Mas sim, e ou seja, os próprios movimentos na altura da Troika, da geração Arrasca, da Espanha ai, Democracia Ya, depois ajudou Sim, a fundar o Podemos, do Pablo Iglesias, aquilo foram protestos que na altura partiram muito das redes sociais, dos blogs no Facebook, desta partilha através das redes sociais e é uma coisa que realmente é muito distintiva na forma como, por exemplo, um movimento como o Black Lives Matter, ou seja, estas questões do racismo são zero novas e na sociedade portuguesa também. Mas a forma como as coisas também mudaram, mesmo a nível político, na forma como este tipo de manifestações acontecem, também permitiu esta. Está-me a faltar até a palavra. Mas ter sim. tendências a mais movimentos inorgânicos também. E realmente o que aconteceu no Black Lives Matter foi assim uma coisa muito exemplificativa. Exemplar. Exemplo. Sim, exemplares. Porra, ganda bug. Do quão também houve esta mudança e o quão a partir do despoltar daquela coisa e honestamente eu lembro-me de ver o vídeo do George Floyd e de ter achado e de não quase não me comoveu no sentido em que aquilo era uma coisa que eu já via acontecer nos Estados Unidos como uma coisa banal e que na semana anterior ou 3 dias antes tinha visto um vídeo não muito diferente quer dizer, não muito diferente, não aquele, mas também do jovem sofrer de racismo de uma forma super violenta. E aquilo é uma coisa que nos Estados Unidos é normal e que tu, se fores ver documentários como a 13ª emenda que tocam em toda a questão do racismo,
ou seja, aquilo não é uma coisa que foi uma novidade, mas depois foi um despoltar a partir daquele momento em que depois trouxe toda esta discussão a um nível que se depois espalhou para os vários setores e perceberes como é que tu podes lidar com esta questão. E realmente é uma coisa que é muito interessante, porque acabou por ter, obviamente, muitas consequências. Ao mesmo tempo que, a nível da organização a longo prazo, é isto o problema às vezes destes movimentos mais inorgânicos. Podem às vezes ser inconsequentes, se não... porque uma coisa é teres uma manifestação uma vez, outra coisa é conseguires realmente organizar um movimento político organizado, Exato. e a mudança é uma coisa que muitas vezes é lenta e demora tempo. E diz-me uma coisa, que é tu, enquanto Margarida Eu. e pessoa que defende direitos humanos, que causas é que tu tens como mais prioritário ou que te toquem mais? Que causas, temas? Aquilo que é mais importante nós enquanto sociedade compreendermos, e isto digo, ou seja, obviamente também tento transmitir isto através do meu trabalho, mas digo isto a um nível muito pessoal. Acho que nós precisamos de começar a saber fazer mais pontos uns entre os outros. E nós estamos a viver num tempo muito polarizado e de apontar o dedo a pessoas que, se for preciso, estão a passar exatamente a mesma situação, a nível do direito à habitação, a nível de exploração do trabalho, a nível do que for. E esta coisa de entender que a precariedade é uma coisa que afeta imensas pessoas, independentemente da sua cor de pele, que a habitação é uma coisa completamente transversal, está a aniquilar completamente a classe média, e a matar as pessoas que, pronto, realmente fazer com que as condições económicas e sociais em que vivemos estejam muito difíceis. E neste momento, neste contexto atual, em que vemos o aumento de um discurso de ódio e de desinformação sobre um conjunto de temas, que, por exemplo, a questão da imigração, que agora tornou-se a nossa grande discussão a nível nacional, para mim é muito importante poder contribuir para que coisas como estas questões possam ser discutidas com factos, com números, com empatia, ao mesmo tempo que merecem ser debatidas, obviamente, mas através de uma perspectiva saudável. E realmente acho que é um bocado isso, trazer um pouco mais de empatia para as coisas que também vou fazendo. Ecos do mundo! Este será um espaço curto de partilha de movimentos sociais, culturais ou artísticos. Estão a acontecer tanto em Portugal como noutros países, sempre com uma ligação aos direitos humanos, à cultura e às artes. Hoje, no Ecos do Mundo, ficamos por cá, mas com um olhar que atravessa fronteiras, ideologias e silêncios. Falamos de jornalismo, mas não de qualquer jornalismo, ok, malta? Falamos do Fumaça. Vocês já conhecem este projeto? É um projeto de jornalismo de investigação independente que tem, nos últimos anos, sido uma das vozes mais corajosas, rigorosas e incómodas deste país. Fundado por um grupo de jornalistas e comunicadores, o Fumaça nasceu com uma premissa muito importante, que consiste em tempo para ouvir, para investigar, para entender, para errar e corrigir. Tempo para contar histórias com profundidade, com contexto, com ética. Num panorama mediático cada vez mais pressionado por algoritmos, cliques e polarização, o Fumaça propõe outra coisa. Reportagens longas em áudio e texto, investigação centrada em direitos humanos, financiamento 100% independente, sem publicidade, sem donos, sem partidos. Denunciaram abusos no sistema prisional português, contaram histórias de migrantes e refugiados invisíveis no papel, mas reais nas ruas, expuseram racismo estrutural, a transfobia institucional, os jogos de poder na saúde mental e no ensino superior. O Fumaça não dá voz a ninguém, porque reconhece que todas as pessoas já têm voz. O que faz é criar espaço para que essas vozes sejam ouvidas, sem filtro, sem medo. Sigam-nos nas redes sociais e apoiem o jornalismo incrível que eles fazem diariamente, com extremo profissionalismo e ética.
trago-vos uma citação para refletirmos da Maria Ressa, que é uma jornalista filipino-americana, reconhecida mundialmente pela sua defesa incansável da liberdade de imprensa. Cresceu nos Estados Unidos, formou-se lá e regressou às Filipinas para iniciar uma carreira que a levou a tornar-se uma das principais correspondentes da CNN no Sudeste Asiático, cobrindo conflitos, transições políticas e redes terroristas. Em 2021, recebeu o Prémio Nobel da Paz pela sua luta pela verdade e pela defesa da democracia. E ela diz isto, que é: sem factos não podes ter verdade. Sem verdade não podes ter confiança. Sem confiança não temos uma realidade compartilhada. Não temos democracia e torna-se impossível enfrentar os problemas existenciais da época. As mudanças climáticas, a pandemia, a crise da verdade. Grande empatia pela geração Z. E eu queria te perguntar o que é que a tua geração traz de novo à resistência democrática? Eu queria fazer uma piada. Diz lá. Não, ia dizer o oposto. Porque eu estou a pensar que há muitos exemplos negativos na geração Z. É assim, eu tenho alguma dificuldade em responder isto porque eu não me sinto uma representante da minha geração e acho que há muitas coisas na minha geração. Uma geração é composta por vários tipos de pessoas e vários tipos de. Pronto. Acho que uma coisa, isto é um nível apenas empírico e de conversas que eu tenho, que eu às vezes fico um bocado a questionar-me, falando com pessoas entre 5 a 10 anos mais velhas que eu, que notam um bocado esta diferença da minha geração ser um pouco mais impaciente. E às vezes com uma conotação negativa. Tipo, não estás a gostar desse trabalho. A questão de termos às vezes uma resiliência diferente a situações mais adversas, a situações que não gostemos, que não nos sentimos integrados e com um bem-estar. Em comparação com esta questão de estares num trabalho e teres a calma e de perceberes que as coisas demoram mais tempo. Eu não sei se tu se identificas com isso, tipo em contraste. Sim, porque imagina, eu tenho aprendido muito com a geração Z, no sentido de dizerem aquilo que têm a dizer. Sim. Percebes? O que podem levar a um extremo em que não é bom, ok? E é importante ter esse equilíbrio. Exato. Mas esse à vontade, sim, esse à vontade de eu sou assim, eu tenho estes direitos, tenho este valor, pá, não queres, olha, vou-me embora, estás a ver? Na minha geração, isso sempre foi bastante difícil, estás a ver? E mesmo nas gerações anteriores. E acho que vocês vieram trazer isso de afirmação, estás a ver? Um bocado por aí. E estavas a dizer que não te reconhecias enquanto geração Z. Não é que não me reconheça, sim. é mais a questão de sentir que é difícil para mim falar numa posição de estar a dizer, sabes, a fazer Claro que uma perspectiva de... Mas eu tenho-te como exemplo da geração Z, estás a ver? Geração Z. Não, mas é mesmo, é mesmo. Mas imagina, mas é isso que estavas a dizer que, lá está, tipo, isso eu sinto que é realmente positivo e é uma coisa que eu às vezes vou refletindo porque houve uma conversa realmente que eu uma vez fiquei a refletir sobre isso, a parte mais negativa, só depois eu também fiquei a pensar, não, realmente é uma parte muito positiva e que obviamente se tu passaste por uma posição em que tiveste que atacar mais ordens, em que tiveste que adaptar-te mais a um conjunto de coisas, mas que isso também trouxe resiliência, compreende esse lado de sentir que a nossa geração pode ser um pouco impaciente mais e um bocado chata demais e um floco de neve demais e essas coisas todas. Mas lá está, eu acho que tem essa parte positiva e eu acho que é muito interessante ver como mesmo, por exemplo, aqueles projetos jornalísticos que eu te falava no início, pronto, no caso até nem a geração Z, é mais millennials, o Fumaça, é curioso porque um projeto como o Fumaça que mudou imensas coisas, que ousou fazer as coisas de uma forma diferente, na forma como se organizam a nível interno, na forma como recebem salários, na forma como tem o formato de jornalismo, de cobrir as coisas com mais profundidade, de investigação, de se afirmarem como projeto progressista. É curioso que sejam pessoas jovens a protagonizá-lo.
E realmente a juventude pode ter essa capacidade de romper um bocado com as coisas. E achas que, Agora, achas que esse rompimento com os paradigmas, não é, da sociedade também vai ajudar esta geração a combater, por exemplo, a extrema-direita? pois o que eu ia dizer era que eu sou um bocado pessimista nesse sentido, porque, ou seja, nós temos dados que demonstram que há uma tendência das mulheres jovens e dos homens jovens, homens rapazes, bastante acutilante na forma como têm tendência para campos políticos opostos. Os homens estão mais ligados à direita, por vezes radical, e as mulheres mais progressistas. E realmente preocupa-me bastante e toda esta questão dos algoritmos, o ver o quão... E há até dados e estudos sobre isso. Por acaso o Dillas agora fez um anúncio na Vodafone. fez. Não sei se... Vi. a apelar a não cair nesta armadilha de teres depois estes influencers todos dos Andrew Tates e numeiros da vida. Ao mesmo tempo eu questiono-me até que ponto é que isso também... Quanto tempo é que isso vai durar para as pessoas que foram para esses lugares no mundo digital? Mas acho que nós estamos a viver um momento tão grande de mudança que acho que é até um bocado difícil estar a conseguir antecipar o que é que daqui a 5 anos pode acontecer. E não só a minha geração, mas de uma forma geral, eu sinto que estamos a assistir um bocado a este movimento de... Ou seja, quando tu tens as coisas ir a um lugar muito extremo, num lado mais negativo, tu também tens o oposto, não é? Esta questão também estavas a falar do início, ou seja, quando uma coisa te desassossega, quando uma coisa te inquieta muito, muitas vezes estas emoções de raiva, de medo, é o que também faz com que tu ajas. E sinto que estamos a ter também assim uns movimentos e que ao longo do tempo isso pode se manifestar de várias formas, de uma mudança muito grande. E que já estamos a ver a acontecer a nível político de variadas formas. E eu quero continuar a ser otimista e pronto. E o que é que, num mundo cada vez mais sombrio, o que é que te dá esperança? A Sara. Não, mas é! Não, mas. Não! Que então? Estás a descurar-te da tua capacidade de inspiração. Não! Não, mas imagina, eu agora no último projeto, telemarketing, que eu estava a fazer na Amnistia, nós todos os dias tínhamos uma reunião matinal e eu tentava fazer estas coisas, não cumpria exatamente todos os dias, mas de pôr como pano de fundo do eu, na reunião, uma pessoa que me inspirava. Isso foi uma coisa que eu sinto que ao longo do tempo acabou até por ter um bocado este efeito positivo de sentir que nada está perdido, sabes? Porque a partir do momento em que tu vês pessoas a fazerem coisas no qual acreditam, a partir de valores que tu partilhas, a partir de valores... Mas, tipo... oi senhora, venha cá! Mas de valores humanistas e de empatia e a verdade e todas essas coisas, para mim dá-me motivos para acreditar que realmente obviamente o mundo está muito perdido e a realidade, pronto, é aquilo que também estava a dizer no outro dia, o pessimismo da razão, o otimismo da vontade, mas o ver e o descobrir ao longo do tempo pessoas comprometidas com mudanças e que são capazes de estar a inovar e de estar até a provar como é que eu ia dizer? Mas superarem a expectativa de que poderiam ter do que é possível. É realmente um motivo que me dá esperança de ver que há sempre margem para fazer mais qualquer coisa e que há muitas pessoas a fazê-lo. Boa. Há mesmo. Sabes Estamos dizer juntas. Não, não sou religiosa. Mas podemos dizer amém. Amém. Por estas pessoas todas. Não, mas é verdade, concordo plenamente contigo.
E para finalizarmos, Oh ok? não! É verdade, estamos a terminar. Queria-te perguntar, nos tempos atuais, no momento do agora, qual é o teu maior desassossego? Olha, no momento atual, é um nível bastante pessoal a questão da habitação. Ahm, sim, e acho que é muita coisa. Repara, sei lá, uma coisa é tão difícil, Sara. É a guerra, é a habitação, é o fascismo, é as alterações climáticas. Parecem pipocas, não é? Aham. Eles saltam. Bem, Muita coisa. Está aí dentro. não, mas eu acho que. Pois, eu estou a pensar em muita coisa, eu não consigo dizer uma, mas é o sentir. Pois, acho que isto é o maior desassossego, o sentir que há tanta coisa ah, em, acumulada de uma Uhum. forma simultânea a estarmos a assistir a estas coisas todas em conjunto. E realmente é. Porque é esta coisa que é muito interessante e que às vezes. Esta sensação assusta muito, porque eu, quando comecei a interessar-me em temas de política, a querer fazer estas coisas todas e pensar em jornalismo, eu não pensei em estar ativa na sociedade no paradigma atual em que estamos a viver. E a forma como. E foi uma coisa que foi muito interessante agora neste projeto de telemarketing na Amnistia, comparado com a primeira vez que eu estive lá em 2021, em que é uma realidade muito diferente, a própria forma como eu me sinto às coisas à minha volta, comparativamente com antes. E realmente o ver um genocídio a acontecer, o ver a possibilidade de guerra a aumentar cada vez mais, o ver a ameaça do autoritarismo por aí, o ver o aumento do discurso de ódio, o ver tipo, estas coisas todas a acontecer, um, é um desassossego grande, mas ao mesmo tempo, lá está, procuro conseguir perceber como é que eu posso estar em paz no meio deste caos e fazer alguma coisa boa. E isso também é um motivo de desassossego. Como é que tu consegues poupar as tuas energias e canalizá-las de uma forma certa, sem sentir que não estás a ser ativa o suficiente de uma forma como devias, ou não estás a esforçar-te o suficiente num momento tão urgente. E E esta é um questão da loop. urgência é uma coisa que te Exato. puxa a fazer coisas, mas às vezes estás a fazer coisas a mais, não estás a E fazê-las estás a bem. carregar coisas que não consegues mudar, não consegues Sim. chegar lá, não é? Agora vou-te pedir de uma forma muito pragmática, Ok. ok? Que é se o jornalismo pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? A realidade. Oh, Não, mas é isso, ou seja, o não, mas isso foi, jornalismo. foi muito lindo. Não, mas é isso, ou seja, o jornalismo acaba por ser um espelho do mundo. E há muitos jornalistas que não acreditam propriamente que o jornalismo possa mudar alguma coisa, é mais um espelho. E em certa medida isso acaba por ser verdade, não é? Porque tu estás a refletir a realidade, não estás a agir sobre ela. Uhum. No entanto, há exemplos muito práticos de casos grandes jornalísticos, de grandes buracos que foram descobertos sobre questões que acabam por mudar muita coisa, às vezes só pela própria discussão que tu tens dessas questões, não é? E eu, pessoalmente, neste momento, e agora nos artigos que estou a escrever para o Mil, mais um até em concreto, e um outro, aliás, dois, quero que também possam fazer ter um bocado este efeito, que é, interessa-me poder estar a fazer coisas que também tragam algumas soluções e que possam contribuir para não estar apenas um artigo vazio, solto, mas que possa contribuir para outro tipo de processos. E Estratégias. não necessariamente estratégias, sim, também, por exemplo, este sobre a questão como travar os espaços culturais, o fecho dos espaços culturais em Lisboa. hum, Interessa-me realmente ter esta perspectiva de, ok, pronto, já sabemos que os espaços culturais estão todos a fechar, mas que tipo de coisas a nível de política pública é que tu podes estar a fazer? Que tipo de exemplos de coisas que existem lá fora é que se pode de fazer coisas que não sejam apenas um espelho, mas que possam inspirar a ação. Ok. Pronto.
e que desassossego queres deixar às pessoas que nos estão a ver ou a ouvir para pensarem depois desta conversa? Há uma música muito fixe dos The Weasel, que é o Toda a Gente, em que conheces, Claro. adoras, Claro. em que o Carlão tem uma parte que eu, pronto, vou fazendo também as minhas reflexões pessoais sobre isso, que é na nossa casa que começa a guerra, sobre às vezes queremos estar a fazer a revolução, mas que ela precisa de começar por nós. Isso é uma coisa que às vezes pode ser muito clichê e às vezes, pronto, obviamente as coisas nós sozinhos não, as coisas são sempre também feitas a nível coletivo, mas realmente é importante às vezes começarmos a questionar por nós próprios aquilo que nós podemos fazer, tarefas em casa, falarmos melhores com as pessoas à nossa volta, e às tantas estamos a querer mudar o mundo inteiro e não pomos isso em prática numa escala mais pequena nas nossas relações, nessas coisas, e acho que se calhar é isso. Ok. Isto é para mim também. Muito, muito, muito obrigada, Margarida. Obrigada. Posso mandar beijinhos à minha avó? Podes. Olha, a minha avó Manda. também, ela adora política. Ela sabe Ok. os comentadores todos, ok? Tipo, ela adora o Rui Calafate em especial. Não sei porquê. E pronto, ela informa muitas coisas que eu não sei porque Uau. ela fica o dia todo a ver política. Ok. E pronto, basicamente é isso. Ok. Olá, manda. avó. Muito bom. Muito, adoro. Eu espero que a tua avó veja o Ela vai ver podcast. tudo, ela Ai, fica adoro. super orgulhosa. Ai, que bom! Olha, um beijinho também para a avó da Margarida. Beijinho a todas as pessoas que estiveram a ouvir o nosso episódio. Muito, muito obrigada. Subscrevam o canal, sigam-nos nas redes sociais, partilhem com quem achem que deveria de ouvir esta conversa ou que tem interesse. Muito, muito obrigada e até breve.